seja muito bem-vindo a mais um episódio Droga Vet Clinicast. E hoje a gente está aqui gravando o primeiro episódio de uma série falando um pouquinho sobre a dermatologia veterinária. Extremamente importante e desafiador esse tema na rotina clínica. Para isso, temos a honra de receber o Dr. Marconi, médico veterinário, professor de pós-graduação em ciência animal da PUC Paraná e reconhecido como a maior referência em dermatologia veterinária do sul do país. Dr. Marconi, é um enorme prazer tê-los aqui conosco. Obrigado, gostaria muito de agradecer a Droga Vet por esse convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês e poder esclarecer um pouco, discutir sobre dermatologia, essa especialidade tão importante no dia a dia, na rotina clínica. Então a gente começa aqui dando a oportunidade realmente do público conhecer um pouquinho mais da sua trajetória, né, doutor? Eu já sou muito mal acostumada porque estou há um longo tempo aí trabalhando com o doutor, então a gente acaba entendendo melhor e conhecendo a pessoa, mas os médicos veterinários do país inteiro estão curiosos em saber quem é o Dr. Marconi, né? E qual é a sua trajetória na medicina veterinária. Bem, eu sou formado na Universidade Federal de Uberlândia. Não vou falar a data. Não precisa. Não há necessidade. Mas eu fui residente em clínica veterinária, onde eu passei por uma formação em clínica médica geral. Isso na Unesp de Botucatu, né, clínica veterinária de pequenos animais. Depois eu fiz mestrado também em clínica veterinária na Unesp, com foco já em dermatopatologia. A minha formação nível doutorado foi aqui na Faculdade de Medicina, na Universidade Federal do Paraná, onde eu pude aprofundar a minha formação em alergologia veterinária e aplicar realmente em imunodermatologia. Hoje eu sou professor, né, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Eu atuo como professor da graduação. Eu também atuo como médico especialista dentro do Hospital Escola. Então trabalho no Hospital de Ensino já há mais de 20 anos, na orientação de alunos e residentes, e especializandos, mestrandos, doutorandos, né? E participo da pós-graduação em ciência animal, do mestrado e doutorado da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, né, do programa de pós-graduação em ciência animal. Eu pertenço como professor permanente do programa de pós-graduação, eu estou desde 2012, né, na orientação de mestrado, doutorado e recentemente de alunos em pós-doutorado. Bacana, privilegiado esses alunos. Com certeza. Doutor, em que momento a dermatologia veterinária entrou na sua vida profissional? Foi algo planejado ou aconteceu de forma natural ao longo de sua atuação clínica? Durante a graduação, eu participei de alguns congressos, né? Congressos da Associação de Clínicos e Veterinários de Pequenos Animais, da Anclivepa Nacional. Foi meu primeiro contato realmente com a dermatologia, nos congressos da Anclivepa. Eu assisti a palestras do professor Larson. O professor Larson sempre foi um motivo de orgulho e motivação para todos nós. E eu assisti a palestras dele, também palestras dos seus orientados de mestrado e doutorado na época. Isso foi um fator de motivacional, né? Depois eu comecei a fazer estágios na Unesp de Botucatu, onde eu tive contato com o professor Cid Figueiredo, com a professora Sônia Regina da Silva Franco e professor Lissandro Conceição. São professores que realmente me iniciaram na dermatologia e foram meus mentores realmente no início da minha formação, tanto como dermatologista clínico, como em dermatopatologia. A partir daí, realmente, eu desenvolvi a minha dissertação de mestrado com dermatologia, a minha tese de doutorado com alergologia, mas com foco em dermato, né? E foi que eu fui amadurecendo profissionalmente. Foi aí que foi consolidando, né? Mas acho que realmente na graduação realmente eu tive contato muito precoce com a dermatologia já nos congressos de veterinária, mas realmente eu consolidei meu interesse durante a residência médica, onde eu consegui acompanhar realmente o professor Lissandro, o professor Cid Figueiredo, a professora Sônia, dentro dos ambulatórios clínicos da Unesp, e ali realmente eu adquiri paixão pela área. Que legal, e hoje é reconhecido aí como uma autoridade, né, dentro da dermatologia veterinária. Eu sou professor, né, aí a minha principal meta em vida é formação de recursos humanos de qualidade, né? Então eu sou professor, eu participo da formação de alunos de graduação, alunos em iniciação científica, alunos em pós-graduação de vários níveis, tanto lato sensu como estricto sensu, e trabalho em hospitais de ensino com prestação de serviço à comunidade. Então, essa é a minha vocação, eu sou vocacionado para isso, né? E como professor, acaba que assim, o professor, ele tem esse espírito de doação,
Talvez por me doar tanto para a formação dos outros, aí as pessoas me têm como isso. referência, mas não. A gente sente que é natural, né? É uma coisa natural, assim, muito bacana isso. Na sua visão, qual é a importância da dermatologia veterinária dentro da rotina clínica atual? A dermatologia, ela sempre foi a principal especialidade da clínica médica de animais de companhia. Então, a gente sabe que de cada 10 animais que aparecem para atendimento clínico, 5, né, a queixa do responsável são queixas dermatológicas ou relacionadas também a ortopatias. Mas isso tem aumentado. Então, a frequência de ocorrência de casos dermatológicos no universo da clínica médica já hoje é superior a 60% a 70% dos casos. Então, a gente está hoje na PUC, basicamente de cada 10 animais que aparecem na clínica veterinária escola, de cada 10, 5 ou 6 têm queixas dermatológicas, né? Os responsáveis têm queixas dermatológicas. Então, normalmente a dermatologia ela é a principal especialidade, né? A especialidade com maior volume de demanda dentro do universo clínico. E as doenças dermatológicas acabam que são os principais desafios, né, para o clínico geral, em clínico geral que milita com animais de companhia, né, e logicamente para os especialistas, né? Perfeito. Doutor, quais são hoje as doenças dermatológicas mais comuns que o médico veterinário encontra na prática clínica? Antigamente, o nosso desafio, na década de 70, década de 80, nós tínhamos muito desafio com doenças infecto-parasitárias, até pelo perfil dos cães. Os cães, eles eram, às vezes, animais que ficavam em chácaras, em fazendas, animais de quintal, mas com a verticalização das cidades, né, os animais eles foram relocados de área externa para ir para o ambiente interno. Então, a gente sabe que no ambiente urbano, os animais eles começaram a ocupar os nichos familiares, né? Eles convivem com a gente hoje no ambiente familiar. E com essa mudança realmente desse nicho, o animal sair do ambiente externo para ir para o ambiente doméstico, realmente como nós temos hoje um desafio importante das doenças imunolérgicas. Então aumentou muito a quantidade de animais, né, com doenças alérgicas, com alergia alimentar, animais com dermatite atópica, animais com dermatite de contato irritante, dermatite de contato alérgico, mas realmente a dermatite atópica hoje é o nosso principal desafio. É um desafio importante tanto para o especialista em dermatologia como para o clínico geral, em clínico geral, que milita com animais de companhia. Então, hoje, o nosso desafio são o quê? São as dermatopatias alérgicas e são também as otites, mas otites também de origem alérgica. Como os animais também estão ficando mais longevos, a gente também tem os desafios das doenças oncológicas de pele, que são cada vez mais frequentes, né? Câncer de pele está cada vez mais frequente. E também, logicamente, as doenças degenerativas e doenças autoimunes, imunomediadas, autoinflamatórias, têm se tornado muito frequentes. Porque também ao longo dos anos houve uma mudança no comportamento, exatamente como o doutor falou, né? Ele saiu do ambiente externo e foi para o ambiente interno. Então isso fez essa transição acontecer, né? Isso aconteceu com os cães e agora também acontece com os gatos, né? E assim, esses animais que saíram desse ambiente externo, que antes eram desafiados com doenças infecciosas e parasitárias, no ambiente interno hoje, esses animais, eles são o quê? Eles convivem nos mesmos nichos que a gente. Eles estão na sala de estar, eles estão nos quartos. Esses animais, eles são vermifugados, eles fazem medicações antiparasitárias de maneira muito regular. Eles são vacinados regularmente também. Então, o nosso desafio hoje, realmente, com um avanço da medicina preventiva, houve um controle importante das doenças infecto-parasitárias. Mas o desafio dentro de casa agora é que esses animais, eles têm exposição ampla a alérgenos ambientais, a ácaros da presa doméstica, a alérgenos alimentares. Então, isso realmente favoreceu um aumento da frequência de ocorrência de doenças alérgicas na pele desses cães. Associado também a um quadro genético, né, que hoje também dentro de casa as pessoas criam muito animais de raças específicas, né, e essas raças às vezes elas junto com você escolhe o animal com a raça, mas a gente sabe que existe uma carga genética naquela raça. E essas doenças alérgicas elas têm também uma origem, uma predisposição genética para a sua ocorrência. Perfeito. Doutor, falando em predisposição de raças, né, que o doutor comentou, quais são as raças que têm uma propensão maior de distúrbios dermatológicos? Todo e qualquer animal pode desenvolver doenças alérgicas, mas realmente tem algumas raças que são mais propensas do ponto de vista genético.
as raças chinesas, Lhasa Apso, Shih Tzu, Shar-Pei chinês, mas também os braquicefálicos são muito predispostos a desenvolver doenças alérgicas. Então, o Bulldog francês, o Bulldog inglês, os Pugs, os Terriers, como o Yorkshire Terrier, também o Schnauzer, o West Highland White Terrier, são raças muito predispostas a desenvolver doenças imunológicas, principalmente a dermatite atópica. Mas as raças de médio e grande porte, os Golden Retrievers, os Labradores, Pastor Alemão, também são raças que geralmente estão em consultórios médicos, né, trazidos por seus responsáveis e com queixas de prurido crônico relacionadas a doenças alérgicas. Ou seja, né? Várias raças. Quase todas elas. Várias. E junto com os quadros alérgicos de pele, nós temos também desenvolvimento de quadros natureiros, né? Então é muito comum, junto com a dermatite alérgica, as otites alérgicas. Sim. Não. Doutor, quais são os erros mais comuns que o senhor observa no manejo inicial dos casos dermatológicos na clínica de pequenos animais? Às vezes a gente observa o que eu tenho comentado bastante isso em aulas e palestras. A gente observa que muitos animais hoje, assim, eles nascem de parto, nascem de cesariana, né? Muitos animais eles são expostos de maneira muito precoce a antibióticos, né? Então isso é uma coisa que favorece realmente a um desnudamento de uma fauna bacteriana normal na pele e no intestino desses animais. Isso favorece o aparecimento de doenças alérgicas, né? Também a gente observa o excesso que, às vezes, por parte do responsável, um excesso de zelo. Assim, um excesso de... Então, um responsável hoje, ele, às vezes, o animal, nesse ambiente interno, ele começa a substituir laços humanos. Então, existe muita humanização, realmente, dos animais de companhia. Esse excesso de humanização pode causar um excesso de zelo, né? Então, às vezes, o banho em excesso, a exposição em excesso a cosméticos, né? O excesso também de manipulação oftálmica, manipulação dos condutos auditivos e manipulação da pele. Isso favorece o aparecimento realmente de quê? O aparecimento precoce de otites e de doenças de pele de caráter irritante e predispõe ao aparecimento de doenças alérgicas, né? Então, esse excesso, isso também ocorre, às vezes, pelos clínicos, os clínicos um pouco mais inexperientes, às vezes, assim, o excesso de manipulação, até manipulação cosmética, né, favorece o aparecimento, predispõe a pele a desenvolver crises de doenças imunológicas. Essa mudança no estilo de vida mesmo dos pets, né? Isso acontece também na medicina. Acho que assim, a gente observa também que assim, o excesso de exposição cosmética, né, e o excesso também a valorização, o excesso de valorização estética. Exatamente, né? Uma superproteção também. Isso acaba expondo, assim, expondo tanto o paciente humano, o ser humano, como os animais, a danos estéticos na pele. Exatamente. Dr. Marconi, mais uma vez, muito obrigada por abrir essa série com a gente. A gente está muito feliz, né, do doutor ter aceitado o nosso convite. A gente se sente muito honrada com isso, que a gente estava querendo desde o começo isso, tá? Eu peço desculpa pela minha falta de tempo, mas é um prazer estar aqui com vocês. E obrigada também a você que nos acompanhou, né, até aqui. Fique com a gente, fique de olho nos próximos episódios, que vai ter novidades por aí. Obrigado a vocês pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui.